Olá, meu nome é Ed Marques, sou formado em administração, especializado em gestão pública. E eu sou Flávia Guelli, advogada especializada em direito tributário, e nós somos os administradores dos canais Mala para Dois. Os canais Mala para Dois contemplam várias redes sociais e mídias eletrônicas. O Mala para Dois foi criado para divulgar a emoção de viajar. Nosso website possui mais de 100 mil acessos, mais de 6 mil fotos publicadas, com roteiros, dicas, lifestyle e muita história. Possuímos também uma revista digital que pode ser baixada sem custo algum através do website e do leitor de e-book ISU. Nossos principais endereços são www.malapara2.com, facebook.com/malapara2, isu.com/malapara2 e twitter.com/malapara2. Nesse vídeo mostraremos a região da Algarve, balneário ao sul de Portugal. Essa região possui belíssimas praias, com verão tão quente quanto o verão brasileiro, com rica fauna e flora, que podem ser exploradas através de passeios turísticos ou atividades desportivas, além, é claro, da deliciosa gastronomia portuguesa. O Algarve é uma região portuguesa ao sul do país, sendo o distrito de Faro o maior da região e sua capital. É a região turística mais importante de Portugal e uma das mais importantes da Europa. Seu clima temperado e mediterrâneo, caracterizado por invernos amenos e curtos e verões quentes, secos e longos, amanhece às 6 horas e anoitece às 22 horas, com as águas verde esmeralda e calmas que banham a sua costa, as suas paisagens naturais, o patrimônio histórico e etnográfico e a deliciosa e saudável gastronomia são atributos que atraem milhões de turistas do mundo inteiro, todos os anos, fazendo do Algarve a região mais visitada e uma das mais desenvolvidas do país. O Algarve é atualmente a terceira região mais rica de Portugal, logo atrás do Vale do Tejo e Madeira, com um PIB per capita de 86% da média da União Europeia. O Algarve se divide em 16 concelhos: Albufeira, Alcotim, Algesur, Castro Marim, Faro, a capital, Lagoa, Lagos, Lulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo Antônio. O turismo é o principal fator econômico do Algarve. Suas praias, campos de golfe e áreas arqueológicas atraem milhares de turistas todos os anos e cada concelho está muito bem preparado para receber os seus visitantes. Outros fatores colaboram para que o Algarve seja um dos destinos mais procurados dos europeus e de muitos turistas de outras partes do mundo, como suas estradas muito bem sinalizadas e conservadas, internet 3G em todas as cidades, segurança, povo acolhedor e multilingüe, rede hoteleira excepcional e sol, muito sol. Seu maior aeroporto e único internacional fica na cidade de Faro. As praias da região do Algarve são consideradas as melhores de Portugal e dispõem de diversos bares, restaurantes e hotéis. Nos últimos anos, a região de Tavira tem sido considerada cada vez mais como um importante polo turístico, graças ao seu valioso patrimônio cultural e paisagístico. Já na extremidade do Algarve, encontramos ainda Monte Gordo, um dos mais antigos pontos de turismo balneário da costa algárvia. A antiga aldeia de pescadores localiza-se em pleno Golfo de Cádiz e, como tal, é banhada pelas águas mais quentes do país. Não raras vezes, durante a estação estival, a temperatura da água do mar atinge os 26 graus Celsius. Silves, antiga capital árabe no Algarve, destaca-se pelas lindas montanhas e por freguesias como Salir, que possui uma feira anual maravilhosa que transporta o visitante a séculos passados. Não à toa, a feira é chamada de Salir do Tempo. Bom, abordamos até aqui as principais atividades e experiências indispensáveis para quem pretende ir ao Algarve, que é a escolha perfeita para quem gosta de praia, sol, festas, golfe, já que possui os melhores campos da Europa, gastronomia e lazer. No final desse vídeo, temos uma surpresa para você que pretende visitar esta região. Fique conosco! Como surgiu o Mala para Dois? O Mala para Dois surgiu em 2013, com a intenção de reunir todas as informações em um único site. Todas as informações relativas a viagens em um único site. Por que disso? Porque todas as vezes que nós precisávamos de informações de cidades onde queríamos visitar, tínhamos que visitar vários blogs, vários sites,
várias informações perdidas, várias informações picadas. Isso tudo custa tempo, gasta-se muito tempo e trabalho. Então decidimos criar o Mala para Dois, onde qualquer pessoa pode encontrar as dicas das cidades, os locais onde visitar, tudo em um único lugar. Restaurantes, bares, casas de shows, pontos turísticos, o que fazer, onde ir, tarifas, hotéis, tudo isso está no Mala para Dois. Cada cidade, cada uma das mais de 40 cidades que lá estão no nosso website, tem todas as informações reunidas em um único local. Foi essa a nossa intenção de criar o Mala para Dois. Em 2011 já tínhamos um blog de viagem, mas era um blog pessoal. E a coisa cresceu tanto que resolvemos criar o Mala para Dois, com esse único slogan: Mala para Dois, dicas de viagem e lifestyle em um único site. Somente por isso resolvemos criar mais um blog, que na verdade é muito mais do que um blog de viagem. Desde a criação do Mala para Dois, reunimos mais de 40 cidades pelo mundo em nosso website, com dicas, roteiros, lifestyle, fotos e muita história sobre cada local a ser visitado. Em nenhum outro site da internet brasileira você encontrará tantos detalhes da região abordada. No website do Mala para Dois, você encontrará seções específicas para buscar sua informação ou buscá-las através do mapa do site. Além do website, o Mala para Dois ainda possui uma revista digital totalmente grátis, onde a cada mês trazemos uma nova matéria de capa e outras matérias interessantíssimas sobre uma nova região. Que já fizemos essa breve introdução sobre a região do Algarve e do Mala para Dois, passaremos a aprofundar as dicas e experiências que vivemos nesta região. Falaremos um pouco sobre as praias, passeios, bares, restaurantes e hotéis. Vocês verão que o Algarve possui muitas atrações e, para não perder nada, sugerimos que vocês fiquem hospedados por pelo menos 15 dias e que aluguem um carro. Isso lhes dará maior mobilidade para conhecer a região e ainda dar uma escapulida na Espanha. Como dirigir pelo Algarve? O Algarve possui uma malha rodoviária excelente. Dirigir pelo Algarve é bem fácil. Com GPS ou sem ele, é muito simples trafegar pelas rodovias, estradas e ruas. A sinalização é o ponto forte da região. Você dificilmente se perderá por lá. Como o Algarve é muito turístico, você verá muitos turistas dirigindo por lá, mas saiba que todos obedecem às sinalizações e leis de trânsito, sejam portugueses ou turistas. Quase todas as estradas possuem rotundas ou rotatórias, que viabilizam o tráfego e raramente têm congestionamentos. Faixas para pedestres também são rigorosamente obedecidas. Estacionar no Algarve é outro ponto forte. Há uma diversidade de estacionamentos, que por lá são chamados de parqueamento, sinalizados com a letra P. São divididos por zonas distintas por cores, ou seja, se você estacionar na zona verde, retirar o bilhete após pagamento, estipulando o tempo que ficará estacionado. Caso não gaste o tempo total, ainda poderá utilizar o mesmo bilhete em outra zona verde até o fim do prazo anteriormente estipulado. Nesse período que estivemos por lá, não observamos fila dupla, avanços de sinal ou excessos de velocidade, mas ainda assim observamos uma fiscalização rigorosa e muitos policiais nas ruas. De certa forma, dá uma sensação de segurança, principalmente na parte que inibe motoristas alcoolizados, pois a GNR, Guarda Nacional Republicana, é muito rígida e faz blitz ou interpela a qualquer momento os motoristas para teste de teor alcoólico, verificação documental e estado do veículo. O Algarve é cortado por duas grandes rodovias, N-125 e A-22. A N-125 liga Vila Real de Santo Antônio, fronteira com a Espanha, a Lagos. A A-22 liga Benzafrim, em Barão de São João, à Espanha, através da ponte que separa os dois países. Essas duas grandes rodovias levarão o viajante de uma ponta a outra de Portugal, do lado Atlântico para a Espanha. É fácil se locomover pelas estradas do Algarve? Sim, é muito simples, mas até entender como funcionava, levamos uns 3 dias. Essas duas estradas são cortadas por travessões, que nada mais são do que ligações de estradas secundárias a elas. Não se espante se você tiver em uma secundária com o nome de N12510 e o GPS manda você seguir para a N125.
As estradas portuguesas dispõem de pedágios em algumas rodovias. A A22 possui pedágio eletrônico, isto é, não tem cobradores. Não espere encontrar guaritas com cobradores, porque não existem na A22. Para que o veículo trafegue normalmente, deve ser colocado um dispositivo chamado linha verde, que debita automaticamente do saldo pré-existente ou envia a conta para a residência do proprietário do veículo ou locadora. Mas se não tiver o dispositivo, não se apavore, a conta será enviada para a locadora do veículo. Mas se for passar pela fronteira, cuidado! A GNR pode exigir que você instale na hora o dispositivo, principalmente se você estiver vindo da Espanha para Portugal. Gastronomia. A variedade é enorme. Tem pescados para todos os gostos. Os pratos são servidos em 3 etapas: entrada, sopa e principal. Mas você pode optar somente por um deles se quiser. Como as regiões são abundantes em azeitonas e azeites, não deixe de experimentá-los. Se apreciador da boa mesa, prove tudo o que puder. As cataplanas, os pescados assados, os verdadeiros mistura-se tudo de frutos do mar do Algarve, dentre outras opções. São fantásticos. Mas para quem não admira tanto assim a alimentação oriunda da vida marinha, existem restaurantes e bares típicos de outros países. Inglês, holandês, alemão, italiano, indiano, chinês, japonês, uma infinidade de opções. No Algarve, sobressai a gastronomia inglesa em muitos dos bares e pubs. Portanto, se você quer saborear a culinária portuguesa, procure um restaurante típico, mais facilmente encontrados nos centros históricos. Os tradicionais pratos de bacalhau, azeitonas, tremoços, embutidos e as cataplanas são facilmente encontrados nessas localidades. Em todo o Algarve, pode-se achar belos bares, pubs e restaurantes. A gastronomia algarvia, assim como as bebidas, são diversas e são encontradas com muita facilidade por toda a região. Tal diversidade varia de acordo com cada concelho, mas a culinária predominante em toda a região é a base de frutos do mar. De Odeceixe a Sagres, os restaurantes e bares são tipicamente mais portugueses, o que os tornam mais atrativos para quem busca a culinária portuguesa. De Sagres a Portimão, há grande variedade de pubs irlandeses e ingleses, juntamente com bares temáticos holandeses. De Portimão a Faro, os pubs estão tomando conta, principalmente em Albufeira. Dificilmente você encontrará um restaurante tipicamente português. Tudo foi pensado e planejado nos últimos anos para satisfazer a vontade e o lifestyle britânico-holandês. Durante o dia, o que mais se vê em Albufeira são pratos com a expressão fish and chips. De Faro a Tavira, podemos também encontrar com mais facilidade restaurantes e bares típicos portugueses. De Tavira à Vila Real de Santo Antônio, contamos com uma boa variedade de restaurantes árabes, turcos, indianos e italianos. Os restaurantes e bares típicos portugueses são abundantes de Cacela a Monte Gordo, com muito bacalhau, azeitonas e um bom vinho algarvio ou alentejano. Bebidas, como o tradicional medronho, um tipo de aguardente muito forte, é a joia do Algarve em termos de bebida. O medronho, fruta típica, é colhido durante o outono, entre o final de setembro ao final de novembro ou dezembro, dependendo das condições climáticas. Depois de colhido, o medronho fica fermentando em tanques de madeiras ou barro durante um período que pode ir de 1 a 3 meses. Nessa altura está pronto para destilar, o que é feito em alambiques de cobre aquecidos por fogo a lenha. O processo leva várias horas até resultar em aguardente que deve se apresentar límpida e com teor alcoólico que pode chegar aos 45 graus. Depois, pode ser envelhecida em cascos de carvalho, o que irá lhe conferir melhor qualidade. A aguardente de medronho é usualmente consumida como digestivo e popularmente tem a fama de contribuir para uma vida longa e saudável, fazendo parte das mesas algárvias mais tradicionais. O Ed teve o prazer de experimentar a aguardente de medronho no restaurante Casa Nova, no Centro Velho de Albufeira, ou de Town, servida pelo nosso amigo Gabriel.
Foi uma experiência que dificilmente ele repetirá, pois a bebida é muito forte, muito mais encorpada que a nossa cachaça brasileira. Mas para quem gosta, não deixe de experimentar. Além dos bares e restaurantes mais tradicionais, muitos fast foods e barraquinhas de ruas com todo tipo de culinária são encontrados nas ruas do Algarve, principalmente na cidade velha de Albufeira. Lá também pode ser visitado o melhor e maior mercado de rua, onde mais de 1.000 lojas, restaurantes e bares estão prontos para acolher os visitantes. O mercado de Olhão também é muito tradicional e, em função da sua aldeia de pescadores que expõe seus pescados para a venda, tornou-se um ponto turístico da região. Para quem é amante da arte, o Algarve também oferece durante todo o verão festivais locais, seja de música, dança, religiosos e até touradas. O destaque fica para a Feira Anual de Salir, chamada de Salir do Tempo, como já havíamos comentado, que acontece todos os anos no mês de julho. Esta feira é um evento onde moradores locais se vestem e comem como se estivessem de fato na Idade Média, representando os povos que colonizaram a região. Durante 3 dias, a pacata vila do interior do Concelho de Lulé transforma-se no palco desta experiência que revive o passado. A transição do domínio muçulmano para o cristão deu origem às mais variadas demonstrações de força. Salir viveu também momentos intercalados pelas permanentes tentativas de normalização do cotidiano, em que as artes tinham um papel importantíssimo na sociedade. Assim, a animação é o ponto forte da feira. O visitante poderá experimentar momentos únicos e vivenciar o espírito da Idade Média. Animação itinerante, artes performáticas, personagens medievais, rábulas e histórias, música cristã e árabe, espetáculos de fogo, espetáculos equestres, espetáculos de cetraria, cavaleiros e escudeiros, danças medievais, decoração temática, gastronomia, mercado, alquimia. Podemos dizer que no Algarve sua viagem é completa, pois poderá visitar belíssimas praias, castelos e centros históricos. E como praia é o programa preferido dos turistas que procuram esta região no verão, um programa imperdível é passear de barco pelas praias, grutas e ainda seguir em busca de golfinhos. Sim, isso mesmo, golfinhos em seu habitat natural. O aluguel de barco no Algarve pode ser feito em diversas localidades. Recomendamos a Marina de Albufeira. Há várias empresas que oferecem passeios que podem durar de 2 horas a até 6 horas. Se sua preferência for por golfinhos e a gruta A Catedral, a mais famosa da região, sugerimos o passeio de 2 horas da empresa Black Runner. Ainda que prefira um passeio mais longo, atenção à embarcação que será utilizada, pois se possuir mastro alto demais, não será possível acessar as grutas, principalmente a catedral, e você acabará ficando frustrado. O Algarve é um dos melhores destinos de férias em toda a Europa, conhecido pelas fantásticas praias de areia douradas e águas verde esmeralda, pelo seu clima privilegiado e campos de golfe de alta qualidade. Só isso já bastaria para passar as férias por lá, mas há diversos locais que devem ser visitados quando estiver no Algarve, desde modernas cidades, pequenas vilas, parques aquáticos, jardins zoológicos e o Parque Natural da Ria Formosa, famoso pela sua enorme beleza, com ilhas de areia acessíveis de barco. Mas foram as praias que deram ao Algarve exposição internacional. O Algarve possui mais de 50 praias e uma infinidade de grutas marinhas. A região possui o maior número de praias classificadas com bandeira azul da Europa, ou seja, são praias sustentáveis e preservadas ambientalmente. Foi difícil escolher e por isso a lista ficou grande, mas peguem papel e caneta e tomem nota das praias que você não pode deixar de visitar. Odeceixin em Algesur, Praia do Camilo em Lagos, praias de Arrifes,
Castelo, Coelha, Galé, Maria Luísa, Oura, Salgados, São João e São Rafael em Albufeira, Praia Verde em Castro Marim, Praia de Faro, Praia da Ilha do Farol, Culatra, Praia da Ilha de Faro, Praia da Ilha Deserta, Barreta e Praia da Ria, Praia de Benagil e sua famosa gruta A Catedral, Carvoeiro, Praia da Afurada, Marinha, Senhora da Rocha, todos no concelho de Lagoa, Praia da Fuzeta Ria, em Olhão, Praia da Rocha, em Portimão, Praia de Monte Gordo, em Vila Real de Santo Antônio e Praia de Vila Moura, em Lulé. Agora, para quem é consumista, o Algarve não é a melhor região para ir às compras. Encontramos muitas lojas e até shoppings, mas está longe de se parecer com a Rua Augusta em Lisboa ou como um dos El Corte Inglês que encontramos espalhados pela Europa. Para compras de souvenirs, indicamos o Centro Histórico da Cidade Velha de Albufeira. Se preferir shoppings, a nossa indicação é o Shopping Fórum Algarve, em Faro. O Algarve também tem muita cerâmica e as melhores podem ser encontradas em toda a estrada Ecovia do litoral que liga o Cabo de São Vicente a Sagres. Lá você encontrará olarias com uma variedade incrível de azulejos, aparelhos de jantar e diversos artigos de cerâmica. São peças belíssimas, mas não são tão baratas. Ficamos tentados a comprar um aparelho de jantar completo, mas como o risco de quebrar no avião é grande, preferimos não fazer essa extravagância. E agora, o que não recomendar no Algarve e por quê? O mais incrível do Algarve é não ter onde não recomendar. O Algarve é maravilhoso de norte a sul, de leste a oeste. O difícil é não se apaixonar. Já passamos por várias dicas sobre o Algarve e agora vamos entrar na night do Algarve, a noite do Algarve. O que fazer durante a noite no Algarve? Tem de tudo no Algarve. Tem de nightclubs a bares e restaurantes. Vocês vão ver agora um pouquinho da night do Algarve. Para quem curte a noite, uma dica é a Rua Sá Carneiro em Albufeira. Esta rua possui de ponta a ponta bares e nightclubs para todos os públicos. Como o sol se põe tarde no verão, a noite começa a esquentar entre meia-noite e 1 da manhã. Seguem as 3 dicas de lugares para conhecer na Avenida Sá Carneiro. Wide Co, American Bar bem estilizado, parecido com hard rock, inclusive no estilo musical, e com um público mais veterano. A atendente Luana e o skipper Pedro estarão lá para fazer as honras da casa. The Garage Pub Bar, público jovem e bem descolado, animação até as altas horas com shows de dançarinas em estilo American Bar. E Libertus Club. Este talvez seja a casa mais famosa da região. Eventos constantes e festas glamourosas acontecem por lá. No final da tarde sempre acontece um show no estilo lounge, com músicos ou bandas ao vivo, que rola até às 23 horas. Depois, a casa abre espaço para Tantas o dicas dance. maravilhosas, bateu aquela fominha, né? Aquela vontade de comer um belo prato português. O Algarve tem também pratos portugueses e restaurantes do mundo inteiro. A culinária, a gastronomia da Algarve é muito deliciosa. Vamos falar um pouquinho agora de alguns restaurantes que podem e devem ser visitados e saboreados ao máximo. E agora, algumas dicas de restaurantes. Restaurante Beirã, localizado na estrada de Santa Eulália, em Albufeira. Quer deliciar-se com a culinária típica portuguesa? Esse é o lugar. O casal que administra o local atende seus clientes de forma única e majestosa, sem falar nas delícias como o bacalhau alagareiro, banhado num azeite puro de oliva. Na entrada, já somos recebidos por um atendente que nos leva para conhecer todo o restaurante e mostrar a cozinha aberta, onde é possível ver os frutos do mar expostos que serão preparados naquele momento. Outro restaurante é o restaurante Casa Nova, localizado na Old Town. Sem nenhuma dúvida, o melhor custo-benefício da Cidade Velha.
Por ser uma área turística, quase todos os restaurantes da Old Town servem o que seu maior público gosta, isto é, culinária inglesa, holandesa e alemã. Mas o Casa Nova mantém a tradição portuguesa e serve simplesmente o melhor da culinária típica. Quando estivemos lá, nos deliciamos com um almoço de dar inveja e com cerveja gelada, coisa rara na Europa. Conhecemos e fizemos amizade com o garçom Gabriel, que nos apresentou a casa e nos contou a história do licor de medronho, que realmente dá medo e foi experimentado pelo Ed, como eu já contei anteriormente. Outro restaurante é o restaurante Borda d'Água, localizado na Praia da Oura, com acesso pela Quinta Pedra dos Bicos ou pela Avenida Sacarneiro. Excelente local para curtir um belo sunset. Em Albufeira, encontramos também uma churrascaria no estilo brasileiro, mas a comida deixou a desejar, tanto pela qualidade das carnes como do feijão. Vamos falar um pouco agora do Concelho de Algesur. Algesur, apesar de ser uma cidade pequena, contrasta com a grandeza da sua paisagem. É uma vila do pacato interior algárvio, protegida do fervor turístico de massa do Algarve, e convida-nos a passeios pelas suas lindas paisagens escarpadas e praianas. As suas praias são uma atração à parte, uma imensidão de mar e areal, procurado em grande parte por praticantes de surf. A Costa Vicentina, mais uma vez, premia o visitante não só pela beleza selvagem da paisagem, mas também por uma população acolhedora e ávida por acomodar novos turistas. A agricultura e o mar são, sem dúvida, a maior fonte de recursos de Algesur. Sua gastronomia é algo que todos os visitantes devem experimentar. Entre as colinas do noroeste do Algarve, Algesur representa o Algarve intocado, uma zona de belas paisagens naturais, onde o trabalho agrícola ainda é feito por tração animal. Os chocalhos das vacas animam as planícies e onde algumas das melhores praias de Portugal esperam por você. Situado no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, com uma área natural protegida que se estende na costa oeste do Algarve, Algesur é uma vila agrícola nas férteis planícies que delimitam o rio Algesur. As ruínas do Castelo Mourisco do século X dominam o centro histórico da vila e oferecem vistas panorâmicas das planícies, das florestas das redondezas, dos campos com flores silvestres e do mar no horizonte. Fora da vila, é difícil decidir quais os melhores locais a visitar, o interior ou a costa. Os percursos pela natureza, os passeios de bicicleta pela montanha e os passeios no lombo de burro ou cavalo pelas colinas são uma oportunidade fantástica para admirar os javalis, raposas e os texugos no seu habitat natural. Enquanto a costa de Algesur, com mais de 40 quilômetros de extensão, é um tesouro repleto de vida marinha, inúmeras espécies de aves e belíssimas praias imaculadas e tranquilos vales fluviais. A Costa Vicentina, nome pelo qual é conhecida a Costa Sudoeste, contém algumas das praias mais intocadas de Portugal, muitas das quais com amplas extensões de dunas de areia flanqueadas por altas falésias e sem qualquer tipo de construção. As ondas nas praias de Arrifana e Praia do Amado atraem os surfistas e praticantes de bodyboard, enquanto Odeceixe, Bordeira e Amoreira se situam na foz dos rios, tornando-se mais apelativas para as famílias, que podem optar por nadar no mar ou no rio. As lagoas naturais também fazem destas praias um local perfeito para as crianças. Em Odeceixe, uma das mais belas praias da região, o visitante poderá alugar canoas para passeios panorâmicos rio acima. Na Amoreira, a mudança da paisagem das dunas para os alagadiços do estuário oferece um mundo natural totalmente novo, habitado por peixes raros, lontras e garças reais. A Gruta da Praia das Adregas, a sul de Odeceixe, é uma praia para naturistas. Numa zona igualmente dependente da terra e do mar, não é de surpreender que os frutos de ambos façam parte da sua gastronomia. Algesur é o maior produtor de batata doce de Portugal,
Por isso este legume está presente nas suas sopas, cozidos, pastelaria e tem até um festival em sua homenagem, o Festival da Batata Doce, realizado no mês de outubro. O mar traz outras delícias regionais, os percebes que abundam nas rochas batidas pela ondulação e que são colhidos pelos intrépidos pescadores locais. O peixe fresco grelhado e a ampla seleção de marisco, incluindo mexilhões, ouriços do mar e caranguejos, compõem as deliciosas caldeiradas de marisco. Além das praias e do castelo já mencionado, a Igreja da Misericórdia, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Alva, Igreja Nova, o Museu Municipal, que expõe obras de arte, vestígios arqueológicos descobertos na região e uma seção etnográfica contendo exemplares de alfaias agrícolas e uma reconstituição do interior de uma casa tradicional de Algesur, e a Fortaleza Ribate de Arrifã. Vamos mostrar agora um pouco das praias do concelho de Lagoa, que se divide nas seguintes freguesias: Carvoeiro, Estombar e Parchal, Ferragudo e Porches e Lagoa. Vamos focar nas freguesias de Carvoeiro, Ferragudo e Porches, começando por Carvoeiro. A Praia do Carvoeiro manteve o seu encanto e beleza natural, oferecendo ainda assim todas as instalações modernas de um resort cosmopolita. Abrigada pelas falésias em cada um dos lados e ligeiramente aberta pelo mar, a praia tornou-se um local para as famílias. Os barcos coloridos embelezam um dos extremos da praia, sendo usados pelos pescadores locais para pesca ou para levar os visitantes em passeios panorâmicos por esta região costeira. Já a praia de Albandeira é uma praia de pequena dimensão, que pode ser atingida pelo litoral através das rochas e dos túneis naturais. É pouco frequentada e tranquila. No alto dos penhascos existem 2 miradouros que permitem desfrutar da bela paisagem, uma das mais belas praias de todo o Algarve. E a gente consegue chegar lá saindo da EN 125, perto da Escola Internacional do Algarve, para o sul. Agora vamos falar um pouquinho das praias da freguesia de Ferragudo. Praia da Afurada, acesso pelo mar ou pela rocha, a 35 metros de altura. É uma das mais belas de Ferragudo. Praia dos Carneiros, belíssima praia com salva-vidas, restaurantes, cafés e capitania dos portos. Praia do Pintadinho, outra excelente praia, boa extensão de areia e muito procurada durante o verão, com infraestrutura e estacionamentos. Praia do Mole, praia entre barreiras construídas, infraestrutura completa. Praia Grande, como o nome mesmo diz, possui uma extensão de areia de 10.000 metros quadrados, infraestrutura completa. Já na freguesia de Porches, além das praias que falaremos agora, esta é famosa pela sua produção de artesanato e vinho e pela manutenção da tradicional arquitetura popular da região. A freguesia tem origens neolíticas, existindo vestígios de ocupação humana desde então. Com a produção do seu vinho e do artesanato, Porches mantém a sua atração rural até os dias de hoje, embora com um crescente comércio turístico, onde resorts espalham-se pela região. Porches orgulha-se do seu patrimônio, como a sua bela igreja matriz do século XVI, mas muito alterada após o grande terremoto de 1755, ou o que resta hoje em dia do antigo castelo, provavelmente de origem mourisca ou romana. O Forte da Nossa Senhora da Rocha é atualmente o monumento mais visitado pelos turistas na cidade. Então, vamos às praias, que são consideradas as melhores para mergulhos e práticas submarinas em grutas e cavernas aquáticas de todo Algarve. Praia Senhora da Rocha é uma pequena praia situada entre falésias rochosas. Junto a esta praia existe um pico rochoso no qual se ergue a capela de Nossa Senhora da Rocha, ligada à Praia Nova por um túnel. Existe a possibilidade de aluguel de barcos para visitas do litoral ou para atingir praias isoladas. Infraestruturas de apoio, praia de bandeira azul e restaurantes. Como chegar na Praia Senhora da Rocha? Saia da EN 125 em Portes,
para sul em direção à Praia da Nossa Senhora da Rocha. Siga as indicações que vai ser fácil chegar lá. Praia de Benagil. É uma encantadora praia no fundo de um vale muito inclinado, junto a uma aldeia de pescadores. Nesta praia, existe a possibilidade de aluguel de barcos para deslocar-se até algumas praias isoladas também. Sua atração principal é a Gruta à Catedral, que também já falamos um pouquinho anteriormente, com difícil acesso, sendo possível somente nadando mais de 800 metros através da Praia dos Carvalhos ou por barcos. Nós do Mala para 2 fomos de barco pela equipe Black Runner, comandado pelo skipper Pedro Camejo, e que nós recomendamos fortemente esse passeio. Praia dos Carvalhos, pequena enseada deslumbrante localizada entre a Praia de Benagil e a Gruta à Catedral. Seu acesso se dá através da Rua de Algarve Clube Atlântico ou por mar. E, finalmente, Praia da Marinha, rodeada por uma falésia alta, esculpida pela erosão. A belíssima praia é considerada uma das 100 melhores praias do mundo, num recanto de natureza preservada, quase mesmo em estado selvagem. Deslumbre-se com a paisagem que se avista do alto da falésia, que lhe dá acesso à praia, e depois percorra a longa escadaria e todo esforço será recompensado com a bela praia. Vamos falar um pouquinho agora da Vila do Bispo. Vila do Bispo possui uma área de 179 km² e apenas 5.381 habitantes, e divide-se em 5 freguesias: Barão de São Miguel, Budens, Raposeira, Sagres e Vila do Bispo. Vila do Bispo é um local destinado àqueles que querem conhecer o verdadeiro Algarve, aldeias por onde o tempo parece não ter passado. Pedralva, por exemplo, ainda é apenas um aglomerado de casas antigas com uma população de idosos. Mas Vila do Bispo está mudando, com a chegada de muitos turistas de todas as partes do mundo, amantes da natureza, que construíram aqui as suas casas equipadas a energia solar e eólica. Surfistas e windsurfistas adoram suas praias, pois têm acesso fácil à costa ocidental selvagem. Há quem a chame de o equivalente europeu à Califórnia. Existem em Vila do Bispo inúmeras praias perfeitas para a prática do surf. Zavial, na costa sul, Castelejo e Cordoama, com acesso pela parte de trás de Vila do Bispo, e Atonel, em Sagres, ótimo para praticar o windsurf em função dos fortes ventos. A cidade em si é um antigo povoamento, com uma igreja magnífica decorada em azul antigo e azulejos brancos. O pároco local está sempre disposto a fazer uma visita, basta encontrá-lo. Pergunte no café local que vão saber lhe informar. Em termos gastronômicos, é uma área conhecida pelos seus mariscos e pelos pratos tradicionais como o arroz de marisco. Se for até Sagres, a zona mais a sudoeste da Europa, poderá provar especialidades como os percebes e as saborosas sandes de Moreia. E para quem não sabe, sandes é como os portugueses chamam os sanduíches. A maioria dos visitantes vão até Sagres só para dizer que lá esteve. A fortaleza é a principal atração turística, oferecendo uma excelente vista sobre o mar. Mas Sagres ainda possui o Forte de Beliche e o Cabo de São Vicente, com seu imponente secular farol. São vistas belíssimas desses dois pontos turísticos. Ver os pescadores pescando com suas varas de pescas é uma experiência fabulosa em Sagres. Infelizmente, muitos perdem a vida quando caíram das falésias. Nos últimos anos, Sagres despertou para o turismo e para a vida noturna durante os meses de verão. Ali perto, no Martinhal, a praia dos windsurfistas e a construção de um hotel de 5 estrelas, bem como os outros hotéis, atraem o público mais jovem. Ainda em Vila do Bispo, o acesso não é dos mais fáceis e por vezes nos faz lembrar estar em algum filme de terror onde algo de ruim irá acontecer e ficaremos por ali perdidos. Mas vale muito a pena a visita e não há nada de terror na região, pelo contrário. Estamos falando da Torre d'Aspa. Situado no lado ocidental da Vila do Bispo, a Torre d'Aspa pertencia a uma antiga rede de vigilância que tinha por finalidade controlar a navegação
e os possíveis ataques vindos do mar. Esta atalaia antiga, da qual já não restam vestígios, apenas um casario antigo ainda está de pé, situada na mais alta falésia do Algarve, a 150 metros de altura. Fazia parte de um sistema de defesa costeira que era complementado por outras construções que existiam em locais estratégicos, de onde pudessem vigiar o mar. É provável que esta rede de postos de vigia tenha sido organizada durante o reinado de Dom João III, entre 1521 e 1557, quando surgiram fortificações também em lagos. Da Torre d'Aspa tem-se uma vista panorâmica que cobre toda a costa até o Cabo São Vicente e Sagres, valendo a pena apreciar a vista do Miradouro, que mostra maravilhosa e encantadora costa vicentina. Era da Torre d'Aspa que, ao avistar perigo na costa, se dava o sinal de alarme para os vilarejos, através de um toque de sino ou de fogueira, das quais ainda hoje se podem ver os vestígios. Atualmente, podemos encontrar no local um marco geodésico que assinala o ponto mais alto da costa algárvia, pleno de beleza e imensidão. Para se chegar, o visitante deve estar de carro ou motocicleta, já que não existe transporte público para o local. O caminho se faz por estrada de terra batida em direção à praia de Castelejo. Entrar na primeira direita uns 2 km antes da praia. É só seguir as placas de sinalização e tomar cuidado para não se perder, pois o GPS por lá não costuma funcionar. Conselho de Castro Marim. A vila de Castro Marim é um incontornável marco histórico. Seu majestoso castelo e sua posição estratégica que permitia excelentes acessos por terra ou por mar ainda é imponente. Uma das visitas que não pode deixar de se fazer é a Reserva Natural do Sapau, onde se pode apreciar toda a beleza singular da sua fauna e flora. A grande maioria das casas mantém-se intactas face ao fenômeno urbanístico, o que permite usufruir toda a história do concelho. As suas características que nos levam ao rio Guadiana convidam-nos a um passeio de barco único e imperdível. Castro Marim é uma vila completa que nos oferece as praias, a serra e o rio. Não se pode deixar de experimentar a gastronomia, que conta com os mais frescos peixes e mariscos da região algárvia. Concelho de Lagos. Estende-se por cerca de 200 km², distribuído pelas freguesias de Barão de São João, Bezafrim, Luz, Odiaxere, Santa Maria e São Sebastião, que compõem a cidade de Lagos. Fica a 78 km da capital do distrito, Faro, e a 37 km de Cabo de São Vicente. Lagos sempre foi habitado desde os tempos pré-históricos, como demonstram diversas estações arqueológicas. O antigo nome da cidade, Lagoriga, aponta para a origem celta, cerca de 2000 anos antes de Cristo, sendo durante um largo período porto frequentado por fenícios, gregos e cartaginenses. O século XV foi o século de ouro de Lagos. Durante cerca de 40 anos, a cidade, devido à sua localização frente à África, torna-se porto de partida e de chegada das naus, que ano após ano iam descobrindo a costa desse continente. Centro do comércio, dos produtos exóticos, do marfim, do ouro e da prata da África, Lagos viu edificarem-se novas igrejas, aumentar o número de casas, crescer o número de comerciantes e de banqueiros. Apesar do terremoto de 1755 ter provocado grandes estragos, Lagos conservou nas suas ruas e praças muitos dos encantos de uma cidade secular. No local da antiga cidade medieval, um quadrilátero definido pelas muralhas e as ruas de São Gonçalo e de 5 de Outubro, as casas mostram muito o seu caráter nas cantarias das janelas e portas, nos ferros forjados das varandas, nos espaços de sombra e frescura criadas pelas suas ruas estreitas, e nos pátios onde crescem figueiras, videiras e flores. A parte da cidade nascida da expansão dos séculos XV a XIX tem seu coração na Praça Gil Eanes e no meandro de ruas onde se descobrem azulejos ao gosto da arte nova. Casas aparaçadas, de fachadas nobres e alvura das paredes recortadas pelas cantarias das janelas e a Avenida dos Descobrimentos, por outro lado, permitem conhecer o perfil da cidade, alargar as vistas até horizontes do mar, apreciar o vai e vem das embarcações de pescas e as águas espelhadas da marina, refletindo mastros de iates.
Hoje, a cidade mantém o seu antigo cosmopolitismo e a velha cumplicidade com o mar, respondendo aos desafios do presente com respeito pelo passado. Vale a pena visitar suas igrejas, museu, castelo e as muralhas, de onde pode-se desfrutar de belas vistas sobre a cidade. A Baía e a Serra de Monchique também é uma boa opção de visita. A Ponta da Piedade é uma referência de visita obrigatória, tal como as praias deste concelho, que são uma das mais belas da região, tendo seu ponto forte na Praia do Camilo. Um passeio de barco pelas grutas e furnas marinhas proporciona momentos inesquecíveis de observação da Costa do Ouro, ideal para a prática de esportes náuticos. Faro. A primeira coisa que temos a saber é que Faro é o concelho e a capital do distrito, de mesmo nome, que vai de Sagres ao Rio Guadiana. Aqui nós vamos falar da cidade de Faro. Faro, além de capital do distrito, é a capital do Algarve, destino balneário sofisticado. Esta cidade cosmopolita estende-se por uma das maravilhas naturais da região, o Parque Natural da Ria Formosa, uma área com mais de 60 quilômetros, formada por lagos, lagunas, dunas e praias magníficas. Há muitas praias na região de Faro, desde a ilha de Faro, com seus bares, restaurantes e comunidades de luxo, à reclusão das dunas desabitadas da Ilha da Barreta, que se estende entre o mar e uma das lagoas do estuário. As águas calmas das praias de Faro atraem tantos banhistas como entusiastas dos esportes aquáticos. Os esquis aquáticos e as velas de windsurf e as embarcações de recreação são uma presença frequente nas lagoas. Há passeios de barcos panorâmicos nos canais, que serpenteiam pelos sapais, no caso manguezais, e pelas línguas de areias desta região única. Os sapais são territórios de acasalamento de aves migratórias, por isso poderá observar bandos de flamingos e muitas outras espécies. Durante os meses de verão, os barcos também proporcionam acesso à tranquila praia da Ilha da Barreta. A cidade de Faro é um centro cosmopolita, com muito entretenimento, lojas e restaurantes. Embora ainda mantenha o seu encanto original, como poderá comprovar através de um passeio pela cidade antiga, Old Town, suas ruelas estreitas possuem muitas lojas de artesanato local, e será difícil resistir aos doces de amêndoas da região, os Dom Rodrigos, presente em qualquer pastelaria da cidade. Os restaurantes de peixes tradicionais oferecem especialidades de mariscos. Também poderá provar da cozinha internacional por toda a cidade velha. O que visitar em Faro? É quase uma obrigação visitar a Sé Catedral, situada na zona histórica de Vila Dentro, a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, originalmente construída como parte do convento de São Francisco no século XVII, a Erminda de Santo Antônio do Alto, construída junto a uma torre de vigia do século XIV, a Igreja de São Pedro, situada à beira-mar, a Igreja da Ordem Terceira da Nossa Senhora do Monte do Carmo, com a sua fabulosa capela de São José, o Museu Municipal de Faro, instalado no convento de Nossa Senhora da Assunção, o Museu Marítimo Almirante Ramalho Ortigão, fundado em 1931, o Museu Regional do Algarve, fundado em 1963, e as ruínas romanas de Milureu. Estas impressionantes ruínas romanas perto de Stói formam parte de uma resistência do século III e inclui a moradia principal, um templo e os banhos, que são as casas de banhos da época. Os coloridos mosaicos com motivos marinhos realçam a associação de Faro com o mar. Portimão. Portimão conta na sua origem com uma história marcada de pessoas ligadas ao mar e importantes portos de pesca. Hoje em dia, já não é apenas o mar que move economicamente esta cidade, mas sim o turismo. Uma cidade com excelente oferta de hotéis, restaurantes, animação dia e noite e praias maravilhosas. Portimão é uma cidade balneária com muito para ver e fazer. Os amantes da praia estarão próximos da Praia da Rocha, onde encontrarão muitas comodidades, como bares, cafés, restaurantes e lojas, além de muitos esportes aquáticos à escolha. Para quem aprecia a paisagem, o passeio marítimo à beira-mar é particularmente agradável, para caminhar e ver os barcos ao largo. Pode aproveitar para provar as tradicionais sardinhas da região, com pão caseiro, num dos famosos restaurantes de peixes frescos. A região é especialmente movimentada em agosto, quando as multidões se juntam para celebrar a popular festa
do Festival da Sardinha. Os barcos que oferecem os passeios pelo Rio Arade também partem desta área, dando aos visitantes uma oportunidade para admirar a paisagem do interior. A animada vida noturna de Portimão é bem distinta da tranquilidade e pacatez sentidas em outros tempos. A marina é o símbolo máximo da modernidade da cidade e tornou-se um local disputadíssimo por ingleses e holandeses no verão, com uma ampla oferta de bares, restaurantes e discotecas com ambientes selecionados. A Praia da Rocha é a área mais animada para entretenimento noturno. Dos seus inúmeros bares e clubes oferecem festas até de madrugada, e o seu cassino atrai visitantes de todos os pontos da Europa. No verão, quando muitas discotecas acolhem DJs internacionais, a Praia da Rocha torna-se um dos locais de animação noturna mais exclusivos do Algarve. Estamos chegando no final da nossa apresentação sobre o Algarve e deixamos agora para o final o melhor para vocês, que é o Concelho de Albufeira. Concelho de Albufeira. Albufeira é sede de um município com mais de 40 mil habitantes, subdividido em 4 freguesias: Albufeira e Olhos de Água, Ferreiras, Guia e Paderne. Albufeira possui o maior número de praias com bandeira azul de Portugal. Albufeira é uma das regiões mais concorridas do Algarve pela animação e irreverência. Albufeira deve a sua fama às belíssimas praias e aos muitos bares e discotecas. Vale a pena conhecer melhor esta cidade, com casas brancas, praias de areias douradas e muito sol. Fundada pelos árabes, conserva as ruas estreitas e sinuosas, que o visitante descobre num passeio de dia ou de noite, já que a animação nunca para por lá. Mas foram as praias que deram a Albufeira o renome internacional, e todas são diferentes, cada uma com seu encanto próprio. A variedade é grande e tem início a oeste na Praia do Salgado, com suas dunas de areias douradas, sucedem-se areais emoldurados por rochedos esculpidos pela erosão como a Galé, Castelo, São Rafael ou Arrifes. A obra-prima da natureza. A Praia de São Rafael. A praia é enquadrada por falésias calcárias de tons avermelhados e por manchas de pinhal e enormes arbustos de aroeira. As águas transparentes permitem a exploração da vida marinha, que se esconde nas rochas submersas. A infraestrutura de apoio, como estacionamento, restaurantes, W6, vigilância na época balneária, acesso à praia através de escadas ou de rampa em madeira, é acessível por lá. A praia de São Rafael é fabulosa. São Rafael possui uma areia fina dourada e é cercada por algumas formações rochosas calcárias espetaculares, como a Ponte Pequena e o Ninho das Andorinhas. Anos de erosão levaram a estas formações fascinantes, e muitos turistas só visitam a praia para dar uma olhada nelas. Em Albufeira, além de São Rafael, merecem atenção especial as praias de Arrifes, São João, Castelo, Oura, Maria Luísa, Coelha, Salgados, Galé e Evaristo, esta última com uma formação de coral surpreendente. Além das praias. Como já mencionado, Albufeira ainda possui uma nightlife agitada. Bares na Avenida Sacarneiro, na Cidade Velha, Old Town, são atrações dia e noite. Recomendamos o Aideco, na Avenida Sacarneiro, American Bar bem estilizado com público mais veterano, o The Garage Pub Bar, Avenida Sacarneiro, com público jovem e bem descolado, o Libertus Club, na Avenida Sacarneiro, que talvez seja a casa mais famosa da região, os restaurantes Beirã, na Estrada de Santa Eulália, e o restaurante Casa Nova, em Old Town, servem belíssimos pratos portugueses, o restaurante Borda d'Água, excelente para ver um sunset na Praia da Oura, e o hotel Aquapedra dos Bicos, localizados na urbanização Quinta Pedras dos Bicos, em Santa Eulália. Como vocês puderam constatar, Albufeira é muito mais do que belas praias. Albufeira tem de tudo, de shopping a casas noturnas, de restaurantes a bares e pubs. Albufeira, além da Old Town, que é uma maravilha, merece muito, muito, muito que você fique pelo menos uns 7 dias, para aproveitar ao máximo o que esse concelho tem para oferecer.
Para vocês que nos acompanharam até agora, nós temos uma surpresa para vocês. Nós temos um roteiro personalizado sobre os arredores de Lisboa, disponível no endereço que vocês vão ver aqui embaixo no vídeo. É só entrar, enviar para a gente o pedido e vocês receberão totalmente grátis um roteiro sobre 4 dias em Lisboa e seus arredores. Agradecer vocês que nos acompanharam até agora nessa nossa palestra sobre o Algarve. Espero que tenham gostado das matérias sobre esses vários concelhos do Algarve e, para maiores informações, entre em contato conosco através do nosso e-mail malapara2@gmail.com ou através do website no link direto Contatos. Até a próxima. Um abraço e até a próxima.